Olá para você, eu sou Mariana, sou terapeuta em leitura corporal, coach emocional. Nesse canal aqui a gente fala sobre autoconhecimento, sobre autodomínio, para a gente poder aprender ferramentas para a gente melhorar a nossa vida. E hoje, a partir de hoje, eu vou fazer uma série de vídeos aqui sobre traços de caráter. Quando eu faço a leitura corporal de alguém, o objetivo é encontrar quais são os traços de caráter dessa pessoa. Por quê? Quando a gente descobre os nossos traços de caráter, a gente tem condições de tratá-los, né? E administrá-los a nosso favor, curar o que precisa curar, mas para isso a gente precisa entender o que são traços de caráter. Então, meu objetivo aqui com esses vídeos é tentar explicar o que são traços de caráter. E eu vou fazer isso de uma forma, vou ter que fazer assim na minha linguagem, tá? Uma explicação informal. Não vai ser uma explicação teórica, assim, com datas e nomes. Hoje em dia tem muito curso legal sobre isso, se você tiver interesse em se aprofundar. Aqui a gente vai tentar definir de forma que a gente consiga entender o que é traço de caráter, certo? Então vamos começar do começo. O que acontece? O nenê, os traços de caráter eles se formam do 0 aos 7 anos, na primeira infância. E o nenê, quando ele nasce, primeira coisa que a gente precisa entender, o nenê é muito sensível. Nós temos os nossos 5 sentidos, né? O nenê, ele tem muitas percepções, ele capta muita informação do meio, ou seja, ele é muito sensível. Segunda coisa, o nenê não tem capacidade de elaborar psicologicamente o que está acontecendo, nem emocionalmente. Ele não tem capacidade de entender e nem de organizar dentro dele o que está acontecendo. Então, assim, imagina, um nenê que tem muitas capacidades de absorver informação, mas aí ele recebe informações bem fortes para ele, né? Inclusive de dor, e ele não consegue administrar aquilo, porque ele ainda não tem recurso para isso. Outra coisa que acontece é que me perdi aqui e voltei. Outra necessidade que o neném tem é o quê? As próprias necessidades dele. O neném, ele precisa de muitas coisas. Então, ele tem necessidades físicas, necessidades emocionais, muitas necessidades. Então, isso faz com que ele seja mais aberto ainda, né? Soma-se a isso o fato de que o nenê está passando pela mielinização da coluna. De uma forma simples, vamos fazer assim um comparativo. Sabe que o nenê, às vezes, ele tem aquela moleira na cabeça quando ele é nenê? Eu não sei explicar muito bem, mas ele tem uma moleira na cabeça que vai ficando firme conforme ele cresce, né? A mielinização da coluna é a mesma coisa, como se a gente tivesse a nossa coluna daqui até, né, o fim da coluna, mole, e ela vai se concretizando, ela vai se firmando conforme a criança cresce do 0 aos 7 anos. E enquanto ela vai se formando, as vivências dela acabam marcando geneticamente esse corpo. Então, eles adquirem contornos físicos, as experiências emocionais que a criança passa. É por isso que a gente pode fazer uma leitura corporal. Quando eu olho para o seu corpo, eu vejo aonde que ele foi marcado em determinada fase da sua infância. Então, eu consigo dizer qual é o traço de caráter que está presente aí no seu corpo. Certo? Então, é isso. A criança, ela tem necessidades, não consegue administrar as experiências que está passando, né? Está passando pela mielinização. Então, nisso, a criança, do 0 aos 7 anos, a criança conhece as 5 dores básicas, né? Ela passa pelas primeiras 5 traumatizações, que são a raiz de todas as outras dores humanas. Vale dizer aqui que não necessariamente a criança passou por algo ruim que aconteceu para ela, tá? Mas, pelo fato de tudo que a gente conversou até agora, por ela ter muitas necessidades, por ela estar muito aberta, ela acaba interpretando que determina as dores, ela acaba reconhecendo algumas experiências como dor. Quando a mãe não é capaz de entender uma necessidade dela, quando
Quando ela passa por situações que ela não consegue sair, não consegue entender, aquilo fica registrado como dor. E essas 5 dores são rejeição, abandono, manipulação, humilhação e traição. Essas são as 5 dores que estão por trás de todas as dores humanas e elas têm raiz agora, na primeira infância. Quando a criança passa por essa dor, nessa situação que a gente conversou, essa dor ela molda o corpo e a mente daquela criança. Quando ela molda, é que nem barro. Digamos que você modela o barro, põe no forno, ele fica assim. Então, a gente moldado por aquela dor, numa fase que a gente tá com essa mielinização, molinha, informação, a gente pega essa forma e daí pra frente essa dor, ela vai acompanhar a gente pro resto da vida, ela não sai mais. Ela está moldada na gente. Isso se chama traço de caráter. Como que essa dor é moldada? Através de um comportamento. Nós adquirimos, a partir desse molde, dessa experiência de dor marcada na gente, um determinado comportamento. A isso, de forma teórica, né, chama-se neurose. A neurose é uma marca psíquica que a gente tem, que ela vai ter, por estar marcada, ela vai ter uma tendência a se repetir na vida. Então, sabe quando a gente fala assim, nossa, por que determinadas experiências se repetem na minha vida? É por isso. Essa dor marcada vai ter uma tendência a reviver e reconhecer as experiências que ela vive de novo na vida, a partir dessa neurose. Isso se chama neurose, repetição de uma dor que está marcada nela. A grande vantagem da gente estudar isso e ficar consciente disso é porque trazemos luz. A gente traz a nossa consciência e a nossa consciência consegue ver de fora. A nossa consciência não é o traço de caráter, ela não é algo que é vítima daquele comportamento, ela é alguma coisa que vê, que reconhece, que administra, que pode tratar, que pode utilizar a seu favor, que pode tentar minimizar os problemas daquele traço de caráter. Então, aqui a gente já traz essa informação. Todo traço de caráter traz com ele uma dor, todo traço de caráter traz com ele um recurso. Ou seja, alguma habilidade que você desenvolveu por ter esse molde em você. Certo? Ampliando um pouco a ideia, nós vamos ter o seguinte. Todos nós passamos pelas 5 dores básicas da humanidade e todos nós somos um pouquinho marcados por cada um dessas dores. O que varia é a quantidade e a forma como cada um é marcado. E é por isso que nós somos diferentes. Cada um tem um pouquinho mais de um caráter, um pouquinho menos de um caráter, o corpo um pouquinho de um jeito, o corpo outro de outro jeito. Mas todos nós temos os 5 traços e todos nós temos um traço que é mais marcado que o outro, um ou dois, que é mais forte na gente. Então, resumindo, nós somos nenês, nós estamos em formação e nós começamos a conhecer dores como rejeição, abandono, manipulação, humilhação e traição. Quando a gente entra em contato com essas dores sem a capacidade de nos defender, não temos defesa, sem a capacidade de entender o que está acontecendo, desenvolvemos o traço de caráter, que é esse comportamento marcado por essa dor. A partir de então, nós vamos crescendo com essas características físicas, com essas características emocionais dessa marca. E se a gente não desperta para isso, vamos repetindo esse padrão, essa marca, essa dor. Quando um traço está muito na dor na vida, a pessoa vai e atinge os limites das características daquele traço. E quando ele está mais no recurso, a pessoa consegue aproveitar o lado bom do traço, né? Então, essa é a diferença da nossa experiência da vida. Ou a gente pode estar na dor do traço, ou a gente pode estar mais no recurso do traço.
Por isso que é importante também a gente despertar, conhecer nosso traço para a gente poder levar ele, né, para o recurso. Quando eu faço uma leitura corporal, aí depois a gente acaba fazendo uma... É como se fosse uma prescrição do que a pessoa deve fazer para lidar com o seu traço de caráter, né? Mas antes disso, a gente precisa entender o que são cada um dos traços de caráter. Como que eles atuam e as características. E então, nos próximos vídeos, porque é bastante coisa, eu vou falar sobre cada um dos traços de caráter. Mas a gente já entende aqui que a gente tem esse molde de comportamento. Temos um comportamento moldado na gente a partir dessa dor vivida na infância, de uma dessas 5 dores. E esse molde, ele atua no piloto automático. Não temos como tirar esse molde da gente. A nossa única chance é acordarmos e começarmos a perceber esse molde para que a gente possa administrar ele. Certo? Então amanhã nós vamos falar sobre o primeiro traço, que é o traço de caráter esquizoide. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Aqui na descrição eu tenho informações sobre atendimento. Se você tiver interesse em fazer a sua leitura corporal, manda um e-mail para mim. E até o próximo vídeo.